Bom dia, meu planetário! Eu acho que a gente pode começar com o PL 2630, o PL da fake news. Tá? Bora lá. Gente, o que tá rolando? Essa semana, a gente tá gravando, hoje é quarta. Essa semana teve o adiamento da decisão da votação na Câmara do PL da fake news. Isso já aconteceu. E por que que isso aconteceu? E o que aconteceu? O que é esse PL? O que trata isso aí? Vão liberar, vão deliberar sobre o que eu posso postar ou não nas redes sociais? Vão tirar a minha liberdade de postar meus memes? Não. A resposta é não. Tá? Vamos lá. O PL 2630, ele, resumindo em pouquíssimas palavras para deixar bem claro, ele é um PL para as Big Techs, para as redes sociais, para as empresas. Tá? Ele não regula sobre a sua postagem. Tá? Ele não regula sobre você em basicamente nenhuma situação. Existem algumas exceções, a gente vai falar sobre diversas exceções, mas não vai liberar a sua liberdade de falar qualquer merda que você queira falar na rede social. Isso você ainda vai continuar sendo um babaca, tá tudo certo. Não tem problema. Não é essa PL que vai versar sobre isso. Tá? Inclusive, diversas. Olha, o que surgiu de fake news sobre essa PL? Nossa! Inclusive fake news financiadas, assim, né? Que são as mais Das comuns. mais diversas. E vamos lá. Como é que. Vamos começar do iniciozinho, né? Vamos lá. O que é a PL, tá, gente? O projeto de lei, ele é uma proposta que cria uma lei, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Nela, você vai estabelecer algumas obrigações a serem seguidas por redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca. Ou seja, o Instagram, o Google, o Telegram, o WhatsApp. Tá? Então, isso está sendo voltado para elas. Isso é na busca de sinalização e retirada de contas ou conteúdos que sejam considerados criminosos. Ou seja, que estejam atentando contra a Constituição, em alguns crimes muito específicos que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então a gente tem que deixar isso bem claro, que o âmbito que essa PL está sendo criada é justamente para fazer uma regulação de algo que hoje está sem ser regulado. Algo que está na nossa vida cotidiana e que não temos hoje em dia nada sendo dito, nada estruturado para deixar uma regulamentação de como que elas devem funcionar. Então, esse é o início do que a gente pode falar de explicação sobre a PL. A gente ainda vai falar muito mais sobre ela durante esse episódio. Mas eu acho que esse iniciozinho é o que a gente precisa ter em mente. Perfeito. E olha só, deixa bem claro, o que a gente tem que deixar bem claro logo agora no começo é que a gente necessita de regulamentação nas redes. Isso não pode ser uma discussão, isso não pode entrar no debate. Todo mundo sabe que a gente necessita de regulamentação. Não é regulamentar o que você pode ou não, o que você vai escrever ou não, se você vai achar tal coisa bonita ou não, se você quer postar essa foto ou não, não. Mas regulamentar empresas para que elas cumpram as leis. Esses crimes que o Werneck comentou, que estão na lei, tá? Eles são crimes fora da internet. Todos eles já são crimes fora da internet. Se você fizer qualquer um deles na rua, você é preso. Tá? Ou deveria ser. Então, por que não na internet? Sabe? A gente precisa disso bem claro e regulamentado para a gente poder ir atrás, para a gente poder investigar.
um dos pontos que eu acho crucial para todo esse episódio é a palavra investigação, tá? Então vamos começar dizendo que as Big Techs têm medo, tá? Que essa PL saia como ela tá. Por que elas têm medo? Qual é o grande medo delas? Perdas financeiras. A gente sabe que boa parte do que é vinculado na internet não tá lá à toa. Tá lá com interesse, tá lá com propósito, tá lá representando alguma coisa. Seja uma propaganda, seja um post publicitário, o que for. Mas isso não é muito claro como essas empresas fazem. Quais os mecanismos que elas usam. A PL quer basicamente que seja dito, olha, a gente fez isso através disso aqui. Esse anúncio que apareceu quando você pesquisou tubaína no Google, apareceu esse anúncio aqui primeiro porque essa empresa foi impulsionada devido a tal processo e está aqui tudo muito claro. Não é que não possa haver. Pode, vai poder, não tem problema nenhum. Mas essa transparência gera custos e prejuízo para as empresas. Como assim prejuízo para as empresas? Vamos pegar um caso bem absurdo, bem esporádico. Vamos dizer que a gente tem uma empresa que, por acaso, cresceu na extrema direita com o nome Brasil para Lerdos, um negócio assim, tá? Vamos dizer que uma empresa, tipo... essa empresa, tá? Empresa X, ela começou a deturpar algumas coisas, lançar algumas inverdades nos seus vídeos e algumas pequenas modificações históricas que até então era só pela narrativa. Passou. Só que isso foi aumentando, isso foi aumentando, isso foi aumentando, até de repente essa empresa hipotética, vou deixar bem claro, essa empresa hipotética decide, sei lá, postar um conteúdo sobre um massacre numa escola, ou postar um conteúdo sobre sei lá, um certo alemão estranho, e aí viveu nos anos 40. E, porra, isso é crime, tá? No Brasil, isso é crime. Se você estimular o nazifascismo, ou se você estimular um massacre numa escola, é crime. Aqui fora é crime. Por que na internet não deve ser? Entendeu? O problema é que essa empresa hipotética X, ela dá uma grana pro Google, pra Meta, pras Big Techs, para publicizar esse conteúdo. Então, boa parte do que é arrecadado às vezes não se enquadraria no que é necessário. E aí as empresas alegam que vão perder muito. E eu digo que se fodam. E na verdade não vão nem perder muito não, tá? Mas só que deixando bem claro, o que vai acontecer? Atualmente não se tem essa regulamentação, mas o parecer do que essa lei está querendo propor é que os provedores desses serviços, eles têm o dever de cuidar do conteúdo que seja publicado. Então eles têm que reduzir de forma prática a prevenção ou reduzir qualquer coisa que seja de práticas ilícitas, né, dentro do seu serviço. E aí eu falo, por exemplo, os principais, por exemplo, crimes contra o Estado, atos de terrorismo, suicídio, crimes contra a criação, contra o adolescente e contra a criança. Isso são as coisas que estão tipificadas nessa lei. Então, o que está acontecendo é que está sendo regulamentado que não pode ser feito mais, por exemplo, um vídeo na qual ele vai glorificar, por exemplo, quem vai e faz ato de terrorismo em escola de criança. Tá? Não pode ser mais tolerado que seja publicizado propagandas contra o Estado de Direito Democrático e pedindo golpe de Estado, por exemplo.
E aí a gente tem um ponto específico. Essas Big Techs, elas só serão responsabilizadas do jeito que a PL está neste momento pelas propagandas impulsionadas. Ou seja, não é que elas vão ser responsabilizadas se qualquer um colocar. É muita publicação, não tem como ser feito um controle 100%. Até aí a gente até entende, apesar de discordar. Mas ela tem a obrigação legal de todo conteúdo que ela recebe financeiramente, ou seja, o usuário vai pagar, vai monetizar, por exemplo, uma dessas empresas para que esse conteúdo seja mais divulgado e mais visto. Então, este conteúdo na qual a empresa está recebendo financeiramente, ela é corresponsável. Então, se esse vídeo na qual, por exemplo, no suposto, por exemplo, que Pão colocou agora, num vídeo na qual você faz alusão ao nazifascismo e que você pagou para a empresa na qual você hospeda esse vídeo para que ele tenha mais alcance, a empresa, se ela aceitar, ela é corresponsável por aquilo. Entendeu? Assim como é hoje em dia, por exemplo, na televisão. Se eu pegar e hoje eu quiser fazer um comercial de televisão e que eu vá incitar, por exemplo, o suicídio, que é uma das coisas que a gente está colocando nessa lei, que você não pode fazer incitar o suicídio. Você não pode... eu não posso fazer uma propaganda enaltecendo pessoas como Hitler. A mesma coisa que está sendo colocada para o âmbito da internet. A questão é que com isso, as empresas chamadas Big Techs, né, elas também ficarão obrigadas a criar mecanismos para que os usuários denunciem esses conteúdos potencialmente legais e ainda deverão cumprir regras de transparência, que aí vai submeter a auditorias, que dessa vez serão auditorias externas, tá bom? Não mais simplesmente um grupinho deles, é a auditoria externa, para atuar contra o risco nos sistemas de algoritmos que eles usam, tá bom? E isso tudo é o que tem gerado esse pânico dessas Big Techs, que elas realmente estão em pânico, tá? Elas vão ser... Porque se, por exemplo, houver alguma coisa que seja publicizado na qual a empresa vai ter um ganho financeiro, essa empresa poderá ser responsabilizada na justiça pelos danos causados por aquela publicidade na plataforma dela, tá bom? E isso é uma das coisas que é o mínimo que se pede. É o mínimo. E olha, eu concordo com tudo que você falou. Só uma partezinha que eu queria acrescentar aqui, que a gente tem essa ideia de que, poxa, realmente é muita coisa. Como é que as empresas vão controlar tanta coisa? Como é que elas vão saber? É só uma anedota, tá? Se hoje o Instagram tem a plena capacidade de controlar a publicação de mamilos, ele sabe detectar quando é um mamilo masculino, quando não é um mamilo masculino e bloquear a foto. Por que não fazer isso com outros mecanismos? Com uma arma, com uma suástica, com... falta de interesse, né? Isso. A única explicação plausível é falta de interesse. Mas vai gerar um investimento maior. Foda-se. Não é uma coisa que não dá, que dá pra deixar pra depois. Fazer amanhã. Não. Na verdade, já faz muito tempo, né? Gente, a gente tá falando de uma coisa que hoje em dia ela é o maior meio de comunicação, de vendas, de tudo, tá? E aí, hoje em dia, nós vivemos num mundo cada vez mais digital, e esse mundo digital ele precisa cada vez mais ser regulado. Por quê? Na verdade,
não é a questão nem de muita gente tem falado que é questão de liberdade de expressão, né? Cara, na verdade é o seguinte, se você for considerar por esse lado, considere também que todas as leis que a gente tem hoje em dia é, querendo ou não, uma pequena privação da sua liberdade de expressão. Você não pode pegar hoje, eu vou sair nu na rua. Estão cerceando uma liberdade minha em prol do benefício coletivo. Tá? E aí é isso uma coisa, você chega lá e esse discurso ele é tão falacioso, mas tão falacioso, que ele chega a induzir e levantar pelo medo para que a população tente votar contra. De uma maneira que ela vai, inclusive, que a gente vai mostrar mais à frente, usar das suas próprias ferramentas e mecanismos para que seja estimulado para que pessoas normais, nós, o tiozinho da esquina, que ele vá tomar ações de coação com seus parlamentares. Porque isso tem gerado um medo neles, porque eles não querem ser regulados. Tá? Okay. Hoje em dia... Pode falar, Pão. Não, é que assim... Eu até me perdi aqui um pouquinho que eu tava confirmando a PL pra ver os negócios. Bicho, essa questão de regulamentação é muito simples. Primeiro, a gente não está inventando a roda. Isso tem que ficar bem claro. A gente não está inventando a roda quando se fala em regulamentar. A gente, como o Werneck citou já, a gente já faz isso com as empresas de TV, rádio, jornal. Tá? Empresas de notícia no geral já passam por isso. A gente tem que regulamentar. Já aconteceu. Já temos casos. A nossa lei foi baseada no que aconteceu na Austrália e na União Europeia. Tá? Que foram duas regulamentações que rolaram e foram utilizadas como base para construir a PL 2630. Não é nada de novo. E todo esse escândalo, toda essa briga, todo esse bafafá que as Big Techs, que o Instagram, que a Meta, que todo mundo fez, foi feito lá também. Da mesma forma. E aí, não só lá, tá? Vamos deixar bem claro que, por exemplo, qual é o país que a extrema-direita tem como arauto da democracia e da liberdade? Diga aí pra mim. Vamos lá. É USA, né? Pois é, né? Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos está sendo julgado justamente sobre isso? Tá? Lá nos Estados Unidos, as redes sociais estão sob uma legislação que é a seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações. Essa Lei de Decência nas Comunicações ela é uma lei de 1996. 1996 não existia Google, não existia Instagram, não existia Telegram, não existia nada disso. As redes sociais não existiam, mas elas estão submetidas sobre esta lei, tá bom? E essa lei diz o quê? Ela diz que os provedores de serviço de internet não podem ser tratados como porta-voz do que é publicado por terceiros. Ou seja, está falando que, por exemplo, se existe um site e esse site ele tem um conteúdo extremista, que a portadora do serviço de internet ela não é responsável e se ela for acionada judicialmente ela retira aquele conteúdo. Só isso. Sim. Só que eu vou colocar agora em exemplos claros. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde é o arauto dessa galera, tem já vários processos rolando. Tipo, por exemplo, pais que tiveram seus filhos assassinados em decorrência de ataques que foram provocados e estimulados por canais específicos. Nos Estados Unidos, a Meta está sendo processada, o Google está sendo processado e o YouTube está sendo processado por incentivar e publicizar de maneira que arrecadem, dessa maneira inclusive que a gente está falando de impulsionamento, posts que fazem alusão e defesa de pessoas que fazem ataques terroristas.
E aí eu vou colocar. Hoje a gente está gravando, deixa eu colocar isso bem claro. A gente está gravando hoje no dia 10/5. Tá? Hoje, dia 10/5, a gente já tem 4 atentados em massa nos Estados Unidos no mês de maio. Estamos no dia 10, tá? E a gente tá no início do dia 10, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer. Ainda tem bastante dia 10. Então, de 10 dias, 4 já tiveram atentados. Tá bom, gente? Para vocês terem uma ideia, um desses atentados fez com que o estado mais armamentista que exista nos Estados Unidos, o Texas, colocasse em votação uma lei para reduzir o acesso de armas tipo M15, né? Ou seja, fuzis de assalto, AK-47, por exemplo, porque uma escola foi chacinada com uma AK-47, porque lá você pode comprar um rifle de assalto com munição a partir dos 18 anos. E eles falaram, olha, aconteceu uma tragédia aqui. Vamos fazer uma mudança da nossa lei? A partir de agora, os caras só podem comprar esse rifle com 20 anos. Mas a gente tá falando do mais absurdo do absurdo do absurdo, que é o estado mais armamentista, mais de extrema direita e que tem os maiores índices de massacre. Então, se eu tô falando que se chegou nesse nível, né, para você ter uma ideia de como que isso já está lá. E lá nos Estados Unidos, inclusive, isso está sendo julgado pela Suprema Corte, essa lei. Ela não está sendo julgada pelo Congresso, porque o Congresso, inclusive, gostaria de reformular a seção 230, a seção 230, colocando algumas cláusulas lá. Inclusive, isso é defendido, inclusive, adivinhem por quem? Até pelo Trump fala que precisa ter essa modificação. Até o Trump, que é de extrema direita, fala que aquilo ali está defasado. Falava, né? Que agora ele não tava dando muita entrevista, não. Tá meio impossibilitado. Ele era defendido tanto pelos republicanos quanto democratas, Trump contra Biden, todo mundo fala que aquela merda não dá certo. Então, quem diria que proibir arma ia diminuir o caso de chacinas, né? Descobriram a pólvora. Descobriu a pólvora. Pois é, e aí a gente tá falando disso porque é só para vocês terem ciência que esse debate é um debate global. Sim. Porque a gente tem hoje em dia em mãos grandes corporações que movimentam a maior fatia de dinheiro do mundo de uma maneira que elas não são reguladas. E por que eu estou falando isso? Vamos supor, você chega lá e toda vez que você tem alguma dúvida, você pega o seu celular, vai no Google e fala quanto que foi o jogo do Flamengo ontem. O Google entende. Olha, o Luiz, ele é flamenguista. Chega lá e eu vejo, vamos supor, quanto que está a cerveja tal? O Luiz gosta de cerveja e ele é flamenguista. Ele está falando do IP do Rio Grande do Norte, então ele é natalense. Ele mora em determinado bairro. Então ele já juntou pelo menos 5 ou 6 informações minhas. O que ele faz? Ele chega para um anunciante e fala, olha, se você criar uma marca e divulgar nesse nicho para essas pessoas, você vai conseguir fazer uma venda muito maior. Então, o que hoje em dia o Google faz? O Google está fazendo com que essa grande empresa, que na verdade o Google, ele é uma empresa de ferramenta de busca, mas na verdade ele é captação de dados. O que ele faz é venda de dados, gente. Então o que ele está fazendo é que toda vez que você faz uma pesquisa, ele cria esse algoritmo, ele cria essa correlação e ele vai criando bolhas. E essas bolhas ele vende. E isso não é regulamentado em canto nenhum. E é usado muitas vezes para você ter não só a venda, que tem que ser regulamentado também, mas o que a gente está falando é que muitas vezes essas bolhas que eles criam é para incentivar e aumentar discursos de ódio.
aumentar discurso da extrema-direita neonazista. É para alimentar, por exemplo, sites que colocavam a foto de pessoas que fizeram atentado terrorista nas escolas como se eles fossem heróis. E é isso que a gente está falando, que há uma necessidade clara, eminente de regulamentação. Isso não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Tá? O mundo inteiro está tendo esse debate. Esse debate ele já está vindo de maneira muito tardia. Porque já foi comprovado por A mais B com dados que essas Big Techs interferem não só no seu modelo de compra, mas eles interferem em eleições quando é bel prazer deles. Como eles estão fazendo neste momento aqui no Brasil, nesse projeto de lei. Antes de chegar nesse ponto, eu quero só voltar um pedacinho que eu acho que é importante pra caramba e ajuda na argumentação do processo, que é esses dados, que como o Werneck explicou perfeitamente, a Google retém todos esses dados, e a gente tem no Brasil um sistema chamado LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive a gente já fez um programa aqui, tá, neste canal, maravilhoso sobre ele. Aconselho vocês a ouvirem porque, sim, ainda é atual, né, como dá pra ver. E o projeto deixa explícito que ele respeita e vai se adequar ao LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso facilita tanto para você não ter os seus dados espalhados e jogados por aí como uma mercadoria que não lhe pertence, tá? E além de tudo, ajuda na parte de investigação e rastreamento. Por quê? Porque a gente vai poder ter acesso. No momento desta gravação, a gente teve o Telegram, que acabou de lançar uma mensagem dizendo: por favor, senhor juiz, me desculpa, eu sei que eu errei. E por que eles fizeram isso? Quer que eu leia a mensagem completa? Já. Segura lá, já. Tá? Só para contextualizar. A gente nessa semana, no começo dessa semana, como eu disse, teve a eleição, teve a votação da PL. Ia ter a votação, só que ela foi adiada. Por uma pressão absurda, ela foi adiada. E por que uma pressão absurda? Porque do nada, no fim de semana, a gente acordou, olhou, foi fazer uma pesquisa, sei lá, como fazer arroz. Abriu o Google e tinha lá: PL da fake news pode dificultar o seu acesso à internet. E aí... Feito por um canal chamado Google. E aí você fez, tem um link no site do Google? E aí você clicava e aparecia uma publicação realmente com diversas fake news falando sobre a PL da fake news. Isso é o que eu encontrei na internet sobre publicação realmente com diversas. Olhada. Tá vendo? Esse é o meu medo. A gente tá falando de Big Techs, entendeu? Elas estão espionando a gente nesse momento. Esse vídeo, possivelmente, eu vou dar uma olhada nele pra ver se o alcance não vai a negativo. Porque já não é muito grande. A gente já não tava com muita expectativa. Mas agora mostrou que a Siri tá espionando a gente. Fudeu, irmão. Entendeu? Mas mesmo assim a gente vai seguir. Vamos seguir lá. Vamos voltar. Aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal e também o Ministério da Justiça foi lá e fez com que deu a opção para eles: ou eles retiram do ar, ou eles colocam um argumento contraditório, né? Ou seja, coloca em equiparação de discurso. Ai, por e aí eu quero isso? E aí é isso. Não, e aí eu quero deixar bem claro. Por que isso? Por quê? Existe uma coisa no Brasil que a gente tem que se definir enquanto empresa. Qualquer empresa ela tem que se definir enquanto empresa. E aí você chega lá e fala: por que a Globo pode se posicionar, mas o Google não pode? A Globo, ela é uma empresa de comunicação e jornalismo. Isso está no escopo dela e ela tem, inclusive, várias regulamentações.
A Google, o Telegram, ou alguma coisa, não se colocam enquanto empresas de comunicação e jornalismo. Inclusive, eles não querem isso de jeito nenhum, justamente para não ter essas regulações que eles têm. Então, empresa de rede social não é veículo de comunicação. Empresa normal não solta editorial, porque ele não consegue fazer um editorial se ele não tem um canal de comunicação. Precisa ficar bem claro, porque essas empresas, o que elas estão fazendo? Uso desproporcional de uma propaganda política ou então de uma publicidade. Então, já que isso não é jornalismo, isso está querendo levar o público a um canto, é publicidade. E quando você é detentora exclusiva de um determinado tipo de serviço, a Google, no Brasil, ela detém 26 ponto alguma coisa por cento de toda a fatia do mercado. A segunda concorrente é a Bing. Ela tem 2%. E as outras têm 0, algum por cento, que é de pesquisa, né? Buscadores de sites. E quando a gente tem uma dessas, que é a que detém um monopólio como a Google, fazendo campanha para um ponto e ainda por cima removendo ou reduzindo o alcance de publicações que expõem o contraditório, ou seja, a outro lado da moeda, isso passa a ser propaganda de maneira desenfreada. Como é que eu esqueci o nome certo que se dá para isso? Eu tinha até anotado, mas é uma concorrência desleal para uma campanha publicitária, porque isso não é editorial. Entendeu, gente? Perfeito. É a mesma coisa que eu pegar lá e o Google falar: gente, a partir de agora não vai ter mais, não quero mais vender Coca-Cola. Coca-Cola não vai mais aparecer no Google. Tá, deixa eu fazer uma comparação melhor. Vai. Imagina, num sistema hipotético, em que você é uma empresa, eu sou uma empresa, Werneck, e eu resolvo comprar 96% de todas as escolas do Brasil. Certo, Escolas você de virou- ensino infantil, médio e superior. Comprei 96% de todas as escolas do Brasil. E a partir de então, vamos supor que eu desejo que, a partir de agora, determinada coisa seja considerada como verdade absoluta. Eu começo a ensinar aquela pessoa desde criancinha que aquilo ali é a verdade absoluta. Porque eu tenho 96% e todo mundo vai estar recebendo o mesmo tipo de informação de uma maneira que seja enviesada por aquilo que eu, empresa privada, tenho como interesse próprio de lucro. Vocês entenderam agora o que a gente está falando? Paralelo, sim, eu entendi. Ele tá falando sobre o Grupo Croton. É basicamente isso no Brasil. Não, mas o Grupo Croton mas ele é das quase. universidades. Mas imagina se ele começa a fazer isso desde criancinha, sim, cara. Sim. E a gente tem o Google como a principal ferramenta de busca para qualquer coisa, em qualquer área. Não dá para negar essa importância. Não dá para negar a quantidade de acessos que tem aquela publicidade ali na página do Google. Assim como não dá pra você chegar lá e negar que o grupo Meta, que detém o Facebook e o Instagram, eles detêm um monopólio em redes sociais de compartilhamento de fotos e coisas com amigos. Perfeito. E aí, além disso, além desse lance do Google, a gente ainda teve também o YouTube lançando e-mail em massa para todos os criadores de conteúdo sobre a PL da fake news e a possibilidade deles se ferrarem por conta da PL, lançando mais uma fake news. Não, e sem contar que isso foi... teve um youtuber que ele fez o seguinte, ele lançou 2 vídeos no mesmo dia, e aí ele lançou um vídeo com o título contra a PL das fake news e outro vídeo a favor da PL das fake news.
com hashtags inclusive nos títulos. Lançado no mesmo dia, no mesmo canal, pelo mesmo cara. Uma chegou a ter milhões de acessos em menos de um dia. A outra não chegou a milhar. Sendo que ele chega lá e ele tem mais ou menos os 100 mil de Tem uma visualizações média dia. boa, né? Ele já tem uma média de 100 mil Uhum. dia, sabe? E aquele vídeo que ele fez contra a PL das fake news, contra a PL, alcançou um número assim muito maior do que ele é acostumado. E o que é a favor da PL chegou a números irrisórios. Ou seja, estava claramente sendo boicotado, sendo retirado de alcance o contraditório dentro de uma ferramenta que detém o monopólio de vídeos na internet. Tcharam. E É olha uma só, empresa privada tendo o monopólio da comunicação. a gente só tá fazendo isso aqui porque pro Google derrubar o nosso alcance, pro YouTube derrubar o nosso alcance, primeiro ele tem que subir muito. A gente já tá lá embaixo, então assim, foda-se vocês, irmão. Derruba essa porra que eu ponho de novo. É. E é preciso. É preciso a gente vir debater isso aqui. É preciso a gente discutir isso aqui com o seu tio chato. É preciso a gente discutir isso aqui com o carinha no ônibus desconhecido. É preciso sim, porque a quantidade de desinformação vinda desse negócio tá absurda. Tá absurda. Tanto é que, como a gente falou, o Google fez, o YouTube fez e agora foi o Telegram. Qual foi a do Telegram? Fala pra gente A agora. do Telegram, cara, o Telegram ele foi assim uma coisa bizarra, né? O Telegram ele chegou lá para todo mundo que abria. Primeiro, a gente tem que falar que o Telegram é a empresa que mais tem grupos neonazi de extrema direita e que não divulga as informações dela nem quando acionada pela justiça, né? É Mas outra coisa que a PL protegeria, aham. entendeu? Impediria que isso acontecesse. Ah, você não vai Tanto que liberar, já então foi acabou. tanto que já foi tirado do ar porque ele estava se negando a cumprir a ordens da justiça, sabe? Mas o Telegram ele foi lá e lançou um comunicado que era assim: a democracia está sob ataque no Brasil. A Câmara dos Deputados votará em breve o PL 2630/2020, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Mentira. Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem deixar de prestar serviço no Brasil. Ou seja, já usando Ótimo. inclusive o recurso, o gatilho do medo, né? Pânico moral. De pânico moral. E aí continua. A PL concede poderes de censura ao governo. Esse projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera inaceitáveis. Mentira de novo. E suspenda qualquer serviço de internet sem uma ordem judicial. E aí ele termina com a melhor parte. Fale com seu deputado aqui. Aí era o hiperlink. Ou nas redes sociais hoje mesmo. Os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre. Isso foi divulgado ontem, dia 9. E aí hoje, se você for abrir hoje lá o seu Telegram, ele vai estar com outra mensagenzinha, né? Que aí é assim, abre aspas, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica: a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu as discussões e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada, a PL 2630, da tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares, que foi nitidamente o que ela fez. E olha só, eu tava só separando aqui o artigo.
Artigo 12 da PL diz que os provedores de aplicação de internet submetidos a esta lei devem garantir o direito de acesso à informação e à liberdade de expressão de seus usuários nos processos de elaboração e aplicação de seus termos de uso, disponibilizados no mecanismo de recurso devido processo. Ou seja, ele deixa claro, com todas as letras na lei, tá, que essa história de censura é só o pânico moral, mais uma vez. Tá? E vamos deixar bem claro um outro ponto que ele dá nesse comunicado e deixa meio que na dúvida, que, não, vai ter... Nossa, essa me irrita profundamente. Tá? Não, porque vai ter o Ministério da Verdade, que vai definir o que é verdade e o que não é. Cara, isso me irrita de uma forma. Porque, assim, algumas coisas na vida me irritam, mas burrice é uma coisa que me tira real do sério. E vamos lá. Não, gente, não vai ter esse Ministério da Verdade. Isso é sonho de neguinho que leu 1984 e não entendeu direito. Beleza, Deltan? Mas olha só. A questão é que vai sim, tá, ter um grupo que é representado por 21 cadeiras. Dessas 21 cadeiras, apenas 3 ou 4, não tenho certeza nesse momento, são ligadas ao governo. Todas as outras são de pessoas de entidades privadas, das empresas, das próprias Big Techs, tem representantes da sociedade civil, representantes especialistas da sociedade civil, além dos não especialistas, mas também temos. A gente tem um grupo de interesses conflitantes ali, justamente para que não seja definido de forma unilateral como se deve agir. Tá? E como a gente fala de forma unilateral, é unilateral da empresa. Tá? Porque você... E tá aí, produtor de conteúdo. Sim, você publica coisa no Instagram, você é produtor de conteúdo. Você que tá aí, se a tua conta caiu hoje, agora, você foi publicar e caiu a tua conta, a empresa não tem que te dizer nada, irmão. A empresa não tem que dar uma satisfação. Mas eu trabalho vendendo as minhas coisas no Instagram. Foda-se. Mas eu trabalho com o meu canal do YouTube. Sinto muito. Hoje, quem define o que está acontecendo e como são as empresas. Porque é dela. Só que a lei determina que, caso isso ocorra, caso você perca o seu meio de vida, que querendo ou não, hoje em dia, boa parte das profissões, se você não tem um perfil no Instagram, você não é ninguém. Tá? A gente chegou nesse ponto de que você tem que se vender no Instagram para conseguir. Às vezes você tem que realmente vender. É um mercado. Tá tudo certo, não tem problema. Hoje em dia. Mas se você precisa disso para vender e a sua conta cair, você fica sujeito à empresa. E assim, para ter uma conexão rápida e uma resposta dessas empresas, é difícil pra caramba. Muitas vezes impossibilita você de continuar. Tá? E isso não pode acontecer por falta de responsabilidade da empresa. E aí, sendo bem claro, deixar uma coisa. O Instagram hoje em dia, ele já... Essas empresas, elas estão tão focadas nisso, que você vai naquela parte do Instagram, já tem a parte de shop, você já consegue fazer a compra dentro da própria Instagram. Tá? Eu estava lendo esses dias alguns livros sobre questão de Big Techs, regulamentação dessas áreas, e eu achei um fato muito curioso, tá? Que eu fiquei inclusive muito abismado, tá? Que na última década, na verdade desde 2010 até hoje, as maiores patentes de tecnologia financeira foram feitas pela Amazon, não é por nenhum banco não. Transação e de tecnologia de como se faz compra e venda de uso digital de moeda.
A gente tem uma empresa, então, que está trabalhando mais e mais ainda em desenvolver tecnologias de venda para aquela própria empresa dentro de mecanismos da internet do que os próprios bancos hoje em dia mesmo fazem. Então, porque eles sabem que hoje em dia o domínio que eles têm é muito grande e não é nem um pouco regulamentado. Hoje em dia, para você fazer uma compra, você consegue fazer uma compra olhando o próprio Instagram. Ele te recomenda, inclusive. Inclusive, é engraçado. Abre o seu Instagram aí. Coloca lá. O meu é engraçado. Vai ter uma porrada de camisa de comunista, pôster de Lenin, bandeira vermelha, Curso sabe? pra caralho, não aguento mais ver curso. Curso pra caramba, e isso tudo é o que? Eles já têm, eles criam aquilo que a gente falou no início, aquelas pequenas bolhas, que é pra justamente saber o que vender e pra quem. E pasmem vocês, eles sabem até quando. Porque eles sabem quando que é a sua maior atividade de compra na internet, então eles sabem quando você recebeu o dinheiro, filho. Eles sabem quando anunciar pra vocês. Isso não é uma coisa que a gente... Que vocês até se surpreendam, porque vocês já devem ter percebido isso. E, gente, vamos lá, porque a gente tem mais alguns pontos ainda. Então, Só pra deixar claro, eu acho que a gente pode dizer que essa pele não é perfeita, tá? Tem que lembrar isso. Essa pele tem alguns pontos que a gente não concorda. Sim, tem que lembrar isso. Porém, de maneira nenhuma inviabiliza a discussão e a necessidade da PL existir. isso. E eu queria falar só um pouquinho sobre isso depois. Tá. A regulamentação dessa PL é urgente, é para ontem. A gente precisa dela sim. E a discussão dos pontos que a gente não concorda, que não tem tanta afinidade, a gente pode discutir até mesmo depois. Isso. O que a gente está falando? Se você for pegar tanto esquerda quanto direita, os dois têm batido no mesmo ponto, tá? Um artigo chamado o artigo 32 dessa lei, tá? E aí o que foi? Esse artigo, ele é algo que foi colocado dentro desse projeto, que ele acaba não tratando só sobre a regulação das redes sociais, tá? E aí acaba colocando um debate do financiamento ao jornalismo brasileiro. Tá? E isso tem sido uma crítica que tem vindo tanto da direita quanto da esquerda, e muitas vezes, por isso, editoriais de grandes empresas como a Globo têm sido favoráveis, porque eles vão ter uma lucratividade maior com isso também. Isso a ponto de se barrar essa lei que é tão necessária? Não. O que eu sugiro? Eu, enquanto Hellis Mortal, né? Retira esse parte está sendo alvo de crítica da direita e da esquerda. Tá? Por conta disso, tem o extremista que fala que essa lei ela vai simplesmente beneficiar a Globo. Né? E por isso que justifica contra o voto dele. Tá? E aí o que a gente fala? Retira suprime esse artigo. E depois se cria um debate sobre financiamento jornalístico no Brasil, com amplo debate. E aí é muito necessário. Se fizesse isso, a gente conseguiria inclusive ter a maioria para aprovação. E a maioria da aprovação que estava inclusive determinada anteriormente, e a gente ia ter a maioria para essa aprovação, só que também por motivos de fake news, chegaram lá e toda a bancada evangélica resolveu que ela ia votar de maneira contrária por fake news que falavam que ia suprimir versículo da Bíblia. Por motivo de fake news, por motivo de lobby, por motivo de uma porrada de coisa. Lobby financeiro, não esqueçamos do lobby. O lobby financeiro já está claro, inclusive, quando a gente vê essas propagandas que a gente mostrou aqui agora. Porque o que eu ouvi quer dizer que o Google tá errado. Tá. Ele não tá errado, ele tá defendendo os pontos dele. Ele tá defendendo faz-me rir. Não é questão de certo ou errado. A questão é que os interesses do Google não são os seus. E é isso que tá difícil de vocês entenderem. E aí, eu queria
deixar só claro aqui uma coisa, que aí esse projeto de lei tem um relator, tá? O relator dele é o deputado federal Orlando Silva e fez um bom trabalho, apesar dos pesares. Ele não colocou tudo que que a gente acredita que deveria ter sido colocado, mas colocou algumas concessões para que tivesse tido pelo menos um acordo inicial do que deveria ser tratado ou não. E aí ele chegou ao ponto que falou, gente, é o seguinte, desculpa, se a gente não votar isso, o Supremo Tribunal Federal vai se pronunciar e vai colocar isso em pauta. Isso já é claro. Isso já acontece, como eu falei agora há pouco aqui nesse próprio programa, inclusive nos próprios Estados Unidos. Ele vai se colocar porque ele tem que colocar o que acontece hoje em dia de acordo com a interpretação do próprio artigo 19 do Marco Civil da Internet, tá? Então, ele tem que colocar isso em pauta. A gente tem que deixar isso bem claro, que temos que fazer com que esse PL seja aprovado. Esse PL tem que ser aprovado, mesmo que imperfeito, a gente podendo fazer sugestão de melhoria dele a futuro. Sim. E, inclusive, levantando a bola de fazer o quê? Um novo debate de como que a gente poderia fazer o financiamento jornalístico no Brasil hoje em dia. Que são debates diferentes. Uhum. Não tem é essa coisinha, tem essa interseção, mas são outras coisas. São outros detalhes, são outras realidades. Não dá. Não dá para isso ser um impeditivo para um projeto que tem tantos outros pontos. Então eu queria, inclusive, iniciar aqui uma ideia de um novo bloco para o programa, Jantando com o Ministro. Falas de Flávio Dino. Bota aí a invertida que ele deu no Deltan. Jantando com o Ministro. Eu já sei, vou até botar um solzinho de garfo batendo no prato, tá ligado? Eu sou de restaurante. Jantando com o Ministro. Vamos lá, vamos ver aqui. Que está separado. Que buscou implantar o Ministério da Verdade e um governo que, em suas versões anteriores, praticou os maiores escândalos de corrupção da face da terra para manter o seu poder. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, Ministro, de pra ver um gago lendo? Circunstancialmente, num governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade e um governo que, em suas versões anteriores, praticou os maiores escândalos de corrupção da face da terra para manter o seu poder. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, Ministro, de joia, concluir. de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo. E o senhor afirma o maior escândalo da história. De onde que o senhor tirou isso? Eu acho que quando o senhor afirma isso, o senhor comprova a necessidade do projeto sobre fake news. Porque isso mostra que, às vezes, há uma ideia de repetir uma mentira para ver se ela vira verdade. Não foi verdade, não é verdade. Todos os casos têm sido julgados pelo Poder Judiciário e assim continuará. Então, assim funciona o Estado Democrático de Direito. É isso, Delanhol, você entendeu? Não é difícil. Cara, hoje em dia eu paro o que eu tô fazendo pra escutar o Dino, velho. Maluco, passei ontem o dia assistindo ele na Comissão de Justiça. Foi maravilhoso. Eu tô viciado nesse cara, não desculpa. Pra mim, se lançasse um reality show só do Dino na Câmara, eu estaria lá vendo. Todo dia. Foda-se, um Big Brother só do Dino dando porrada nesse bicho, eu estaria vendo. Eu também. O cara, ele é uma máquina, velho. O homem é foda ali, velho. Mas, Pão, eu acho que a gente tá precisando se conter um pouco e passar para as próximas notícias, porque essa era a notícia mais rápida que a gente tinha pra comentar. Pobre do menino dos cortes, tá fudido esse Mas não tem como reclamar que agora material ele tem. Vai se virou, vai fazer um vídeo de uma hora, dane-se. Mas enfim, vamos lá, porque a gente já falou bastante sobre a PL. Em resumo, é necessária para ontem, tá? Em resumo, é isso aí. Não tem censura, não tem só falta de fake news, né? Assim, muito obrigado
obrigado a vocês chegarem até aqui, tá? Obrigado mesmo, gente. O link da notícia que vocês acabaram de acompanhar tá aqui embaixo na descrição. Por favor, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E caso você queira ouvir o programa completo, também tá aqui embaixo na descrição, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!